A gente brinca assim que independente do que a Florence fabricar no futuro, a filosofia dela, os valores que vêm lá dos nossos fundadores, como a questão da serragem nas veias, ela nunca vai mudar, que é principalmente buscar ofertar um produto melhor. Fala galera, mais um videocast da coluna Minuto Varejo está no ar, com o apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul e CDL Metropolitana. Bom, vocês já perceberam que eu adoro que a serra desça até Porto Alegre, que é onde fica o nosso estúdio. E sim, temos agora um convidado que é um serrano raiz e que vai explicar para a gente que história é essa de rixa entre Flores da Cunha e Caxias do Sul. Bem-vindo. Antes da gente entrar no nosso assunto aqui, para a gente dar uma esquentada na conversa. Bem, Patrícia. Matheus Corradi. Depois tu fala de quem tu é, de onde tu vem. Bem, Patrícia, assim, rixa não tem. Tem uma grande amizade, eu acho assim que... Uma admiração que o pessoal usa, né? Tá? E muito forte, mas existe uma brincadeira saudável, né? Ninguém quer abrir a guerra na serra nesse momento. Uma brincadeira saudável que, na verdade, com o passar do tempo, como Caxias cresceu muito e Flores da Cunha sempre foi uma cidade pequena, né? Nós estamos falando de 500 mil de habitantes contra 30 mil habitantes. Muitas pessoas acabaram fazendo moradia em Flores da Cunha e trabalhando em Caxias do Sul, né? Eu sou prova disso, né? Muitos colegas que são de Caxias do Sul e trabalham na Florence acabaram indo também agora morar em Flores da Cunha. Então, Flores da Cunha é o que em relação a Caxias? Seria como se fosse um bairro, né, de Caxias, um bairro residencial, né? A gente brinca tipo Alphaville de Caxias do Sul. Então tá bom, direto do Alphaville de Caxias do Sul. Isso vai dar uma encrenca. Mas o Matheus já deu aqui a dica, né? Ele é florense, vindo para cá, uma super indústria gaúcha de móveis para casa, para, né, soluções nessa área de mobiliário planejados, e que tem também varejo. A gente vai falar de tudo isso, mas primeiro eu queria que ele falasse rapidamente quem é, né? Ele CEO, né, da Florence. Bem, Patrícia, de novo, obrigado aqui pelo espaço, né? Já agradecendo em nome da nossa família, da Florence. Né? Eu sou o Matheus Corradi, sou terceira geração da Florence. Meu avô foi um dos fundadores, né, junto com o seu Lourenço. Florence, que deve vir de Flores da Cunha. É uma pergunta bem comum isso. E quando a gente passa por Flores da Cunha, né, os nossos visitantes perguntam: nossa, eu não sabia que vocês tinham também padaria, concretos, restaurante. Por quê? Não, porque é concreto Florence, padaria Florence. Não, gente, não tem nada a ver. Florence, é que a gente usa muito a expressão de Florence para as coisas vindas de Flores da Cunha, né? E esse daí vem o nosso nome, Fábrica de Móveis Florence, né? A fábrica dos móveis de Flores da Cunha. Mas finaliza aí o teu currículo, que eu acabei atravessando, mas... Não, imagina. A gente quer saber mais. Ótimo. Estou completando esse ano 24 anos de empresa. Né? E estudei engenharia de produção na UX, acabei ainda me formando, e brinco que me formei na faculdade Florence, porque a vida toda, né, desde que comecei o meu estágio lá, me dediquei muito a entender sobre Florence, né? Ser especialista naquilo que a empresa faz, nas nossas franquias, no mercado, tanto Brasil quanto exterior. E é um prazer poder estar vindo aqui falar um pouco mais dessa história, que a gente, né, da terceira geração, tem a honra de poder continuar esse legado. Né? A gente não entende que isso é uma herança. Né? A gente tem, na verdade, uma missão, uma tarefa de perpetuar aquilo que os nossos avós e pais construíram até aqui. Que é muito forte, né? A gente tem isso muito forte nas empresas de vários portes no Rio Grande do Sul. Aproveitando a tua dica, né, eu consultei aqui o ChatGPT para saber quem é a Florence, né? Eu vou ler rapidinho aqui, depois a gente vai entrar fundo aqui no que isso significa e como ela tem ido. A Florence é uma renomada empresa brasileira especializada na fabricação de móveis planejados de alto padrão, com sede em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Fundada em 1953, a empresa consolidou-se como uma das principais marcas do setor, destacando-se como
pela qualidade, design sofisticado e inovação em seus produtos. A Florence oferece soluções personalizadas para diversos ambientes, incluindo cozinhas, dormitórios, salas de estar e escritórios. Além disso, a empresa possui uma ampla rede de lojas e representantes em todo o Brasil e no exterior, atendendo a um público exigente que busca excelência em imóveis planejados. Ele só não disse aqui por que é Florence, mas a gente já explicou. Tá certo aqui o resuminho, que na verdade é uma síntese. Tá certo, tá bem completo. Acho que faz uma síntese assim resumida. Tem boas fontes. Agora conta pra gente como é que tá hoje a Florence, assim, considerando todo esse retrato dado. Eu acho que assim, né, ao longo dos 72 anos, né, a gente vai completar agora 72 anos em maio, no dia 18. A Florence teve um processo transformacional gigante, né? Ela saiu de uma pequena marcenaria lá dos anos 50 para uma fábrica que hoje o ChatGPT fez um resumo perfeito. Que era pequenininha quanto? Quem é que começou lá quando começou? Era uma marcenaria, né? Na tipo época fundo de quintal, assim? Não, era um pequeno galpão, né? Já existia um ofício de marcenaria lá. Uhum. E o seu Lourenço, né? O nosso grande líder da primeira geração, junto com meu avô e outras pessoas na época, adquiriram essa fábrica que existia, né? Fábrica, modo... Sim, oficina, né? Lá. Carinhoso de falar. E começaram a fazer, né, a móveis sob medida, móveis para quartos. Então, realmente um espaço que eu acho que hoje não tem mais, assim, de 80, 100 metros quadrados. Uma coisa muito pequena mesmo. Né? Tanto que hoje esse local foi restaurado e há 2 anos atrás, quando a Florence completou 70 anos, nós convidamos pela primeira vez todos os franqueados do Brasil e os lojistas do exterior, ou seja, imagina botar toda essa galera em Flores da Cunha ao mesmo tempo. Foi uma logística assim desafiadora. E a gente inaugurou, né, há 2 anos atrás a Casa Florence. Então a gente restaurou esse antigo galpão, que nós começamos a história da Florence em 53. Preservamos as paredes, né? Imagina, nós estamos falando de um prédio histórico, né? Fizemos um trabalho de restauro, recuperamos a fachada para ser como o antigo registro nosso, com a letra pintada, né? Tem fotos aí, a gente pode compartilhar. E inauguramos a Casa Florence. Então, esse espaço hoje abriga o museu da empresa, que conta toda a história. Inclusive, já te deixo o convite. A Serra desce a capital, mas quem sabe a capital... Com certeza, né? Eu já fui lá para Flores. Então na próxima ida fica o convite para a gente ir lá conhecer esse espaço que conta hoje toda a história da empresa. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, que depois a gente volta para detalhar a operação. Porque muitas marcas de imobiliário estão na Serra e tem essa relação, uma região que tem um super peso, né, da imigração italiana. A gente sabe que na Itália também é um super também formador e grandes marcas, equipamentos. É isso que também tem essa ligação mesmo, assim, que muito. Total influência. Eu diria que hoje a Serra Gaúcha... Eu não sei se na tua família, tipo assim, lá, vocês são o quê? Vêneto? Vêneto, eu tenho parte de mãe do Vêneto e parte de pai Lombardia. Tá, tudo norte. Norte da Itália. Lá eles tinham os antecedentes também? De alguma maneira, vocês chegaram a ver se eles funcionavam, por exemplo, com marcenaria, se isso, aquela coisa do que vem da... Né, depois vai falar da serragem que circula nas veias, né? Eu tenho certeza que de alguma forma tinha algum contato, né? Porque o norte da Itália sempre foi muito industrializado, né? Então, ou era agricultura, especialmente a parte dos vinhos, né? Ou era indústria. Então, se não era com madeira, era com mármore, ou era com metal, né? Então, com certeza, porque essa imigração italiana, ela favoreceu muito o desenvolvimento da Serra Gaúcha industrialmente. Né? E não podia ser diferente do ramo moveleiro. A gente está aqui, né? Eu estou vendo Caderode aqui atrás, são os nossos vizinhos de Flores da Cunha. Nossos amigos, né? São super competentes na parte de imobiliário de escritório.
E até mandei uma foto para um dos diretores, disse, onde é que eu estou aqui. Muito bem, qualquer coisa a gente convida eles para virem aqui. Eles são pessoas assim fantásticas, né? Batalhadoras. Legal. Então são lá de Flores da Cunha também. Então Flores, Caxias, Bento, nessa região toda tem grandes fabricantes de imobiliário. Não, e tem a super feira, né? O Móvel Sul também, né? Agora estou lembrando, Móvel a gente Sul, for puxar, tem... Exato, Móvel Sul, a FIMA aqui também, né? Exato, que é a parte outra, de equipamentos, né? E a Florence, como é que ela está nesse mercado? Quer dizer, aí... Aí a gente volta um pouquinho, né? Lá na tua pergunta inicial. Então, assim, a Florence, ela hoje vive um momento, assim, muito bacana, né? Claro que a gente vem de um mundo pós-pandemia, um mundo assim que a pandemia mudou bastante o nosso segmento. A valorização da casa nunca foi assim tão forte, porque as pessoas viram que do dia para a noite elas tinham que ficar em casa. E aí todo mundo viu que precisava de uma panela melhor, né? E corre lá para Tramontina, precisava de um colchão melhor, precisava de um móvel melhor, precisava ter mais espaço de casa, de apartamento. Então, o segmento imobiliário e o segmento do mobiliário, tudo que está atrelado à casa, sofreu uma transformação gigante. E não foi diferente conosco, né? Eu te comentava que a terceira geração da Florence, né? Eu e meus primos, meu irmão, assumimos oficialmente a gestão da empresa lá em janeiro de 20, né? Exatamente. Logo depois veio tudo isso, pandemia, né? Claro que a gente tem os nossos pais no conselho, mas nós assumimos uma empresa com 450 funcionários. Hoje o grupo chegou a bater quase 800, né? Nesse período dobra. A gente está hoje com 750 pessoas, né? Fazendo uma transformação industrial muito grande, né? Um investimento em maquinários para ampliar a capacidade produtiva, né? Porque o nosso faturamento praticamente dobrou. Né? Num curto espaço de tempo. E vocês mantiveram sempre o mesmo perfil de atuação, porque vocês têm a característica, a gente tem muitas marcas de imobiliário, tem desde o mais popular até você se situa numa faixa que é alto padrão. A gente brinca assim que independente do que a Florence fabricar no futuro, a filosofia dela, os valores que vêm lá dos nossos fundadores, né, como a questão da serragem nas veias, ela nunca vai mudar, que é principalmente buscar ofertar um produto melhor, né? Ou seja, um produto, um serviço com mais tecnologia, mais qualidade, mais design. Então, independente do que a gente produzir, a gente sempre vai querer tentar fazer o melhor. A gente entende, né, que esse é um desafio quase inalcançável, porque você nunca vai ser o melhor, né? Sempre vai ter que estar brigando, se desenvolvendo, aperfeiçoando. É quase assim que um trabalho eterno, né? Porque quando é que você diz, eu sou o melhor? Não existe, né? Então, a gente busca fazer sempre com muita qualidade. E aí isso obviamente, te nicha, né? Bom, qual é o público que pode ou que deseja, né? Que reconhece valor, não custo, não preço, e sim valor, né? O valor percebido. E aí esse nosso mercado, ele acabou literalmente assim crescendo muito durante a pandemia. Porque aí vocês atendem um público, digamos, vamos pensar para casa, uma renda que vocês consideram assim, um patamar... A gente não gosta muito de colocar rótulos, né, ou classes, mas a gente trabalha assim para a pessoa que reconhece o valor, para quem deseja... Pode também ter não aquele só bem, quem né? pode, sabe? Que muitas vezes o nosso cliente ele faz um esforço imenso para ter o produto porque ele deseja a marca, ele tem uma memória assim de carinho, o meu pai teve, o meu avô teve, minha tia teve. Então, independente da questão do poder aquisitivo, nós temos muitos clientes que fazem um esforço importante para ter a marca, né? E a gente respeita e reconhece muito isso. Então, a gente tenta, né, manter esse elo, mas, obviamente, que o produto ele é direcionado, né, para pessoas que têm um poder aquisitivo que possam adquirir, né, essa tecnologia. Você falou que vocês entram justamente né, coincidentemente com a entrada da pandemia, uma geração nova. Quanto vocês, como geração nova, tiveram ou trouxeram uma capacidade, talvez, com mais uma cultura
mais adequada para entender as mudanças que vieram. Isso, de alguma maneira, também deu uma equilibrada assim, entre os mais veteranos e o... Porque não é só a questão da pandemia, a gente tem, e que também está ligada à pandemia, que a gente tem uma aceleração absurda da questão do uso de tecnologia, digitalização, né? Que não se descobriu a digitalização, mas que ela também deu um salto em função da demanda toda também associada à pandemia. Porque essas questões de gerações também, né? A gente tem muito presente hoje como um tema importante, né? Eu entendo assim que a terceira geração da Florence, ela veio no momento, o Gelson, né, que é o líder da segunda geração e o presidente do nosso conselho, que eu disse que é o meu professor até hoje. Na verdade, ele teve um trabalho assim fundamental de nos educar na Florence, né? Claro, meu pai, os demais tios também, mas ele literalmente abraçou essa causa porque ele entendia que a continuidade da empresa, acima de tudo, era o mais importante. E ele não ia conseguir fazer isso sem nos ensinar algumas questões e nos dá a oportunidade também, por essa cabeça diferente, mais jovem, né? Não gosto de falar mais inovadora, porque eu acho que eles inovaram a primeira e a segunda geração muito mais do que nós até agora. Com a realidade. Mas assim, com um momento novo, né? Um time novo. Então, eles nos deram espaço e, ao mesmo tempo, tiveram, assim, a paciência e a resiliência de nos educar, de viajar junto, de nos ensinar, de catequizar sobre a Florence, sobre os valores, o certo, o errado. Não que isso precise catequizar, mas nos dar exemplos, né? E eu acho que foi uma mistura fundamental, porque a gente tinha a experiência deles de crise, de plano X, Y, de governo A, B, C. Eles tinham toda essa bagagem, essa casca empresarial, né? essa musculatura. E nós entramos sem toda essa poluição do que aconteceu, aprendendo a filosofia, mas com as questões, as inquietudes do momento, né? Uma rede social, digitalização, o mundo físico e digital, como é que vai ser? Né? As redes sociais que influenciaram muito. Então, eu acho que foi um mix interessante. Acabam se complementando. E me fala assim, bom... Dá um overview aí de como é que está a Florence em 2025, desde base produtiva a ponta lá, consumidor, varejo, mercados. A gente depois se... A gente fechou, a gente fechou o ano assim, de 24 quebrando recordes, né? Então, a gente conseguiu atingir o nosso recorde de sell-out, né? Das vendas, das franquias, né, da exportação, né? Também tivemos o nosso recorde de faturamento. Então, assim, foram anos muito bons, né? Foram anos assim... Vocês não abrem os valores? A gente procura, né? A gente pergunta, né? Não, acho que tem que perguntar mesmo. A gente procura, como é uma sociedade limitada, a gente acaba não abrindo tantos números. Mas mais de um bi ou menos de um bi? O sell-out passou. As vendas. A vendas, né? Mas o faturamento, claro, aí a gente não tem que tirar todo o serviço daí. Vocês fazem porque as franquias que fazem a prestação de serviço, né? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, só que, claro, começamos no 25, né? Então, beleza, estourando foguete, cumprimos as metas, superamos, tal... Mas a gente entende assim que tem que ser com muito pé no chão, porque o mercado brasileiro, especialmente que a gente depende hoje, 92%, né, dos nossos negócios são realizados no Brasil. A nossa exportação ainda ela é muito modesta, é apenas 8%. Depois a gente pode falar mais dos projetos internacionais, né? Isso eu conheço alguma coisa já. Mas a gente vê com bastante assim pé no chão o que a gente tem que fazer, né? O Brasil ele vem enfrentando um momento mais difícil, né? Independente do cenário político, cenário econômico, isso acaba causando assim uma confusão no nosso cliente. E não que o cliente tenha perdido o poder aquisitivo no nosso segmento,
mas ele recua, ele espera. Não, fica mais vou ver o que vai acontecer. Confiança tem que... Né? Claro que os primeiros meses desse ano foram muito bons, janeiro e fevereiro até nos surpreenderam positivamente, né? Até um pouco na contramão do que o mercado estava falando, né? Mas a gente vê este ano assim com bastante expectativa de cumprir os objetivos que a gente tinha. Né? Não são assim crescimentos estratosféricos, não, vão crescer 2 dígitos, porque a gente tem muito pé no chão. A gente prefere fazer um planejamento mais modesto e ir ajustando ele do que criar todo um plano de atividades para forçar um crescimento que não é sustentável. Sim, porque a fábrica é flores. Toda a nossa produção é em Flores da Cunha. O que a gente tem lá, em termos de capacidade, tamanho? Dá uma ideia aí. Não sei se tem sido ampliada. A fábrica da Florence hoje tem 65 mil metros quadrados de área construída. E a área é muito maior? A área é muito maior. O terreno tem 260 mil metros. Então, assim, tem espaço para ampliação. Tá. A gente, inclusive, já preparou uma parte do terreno para uma ampliação. Já gostei. Como assim? Quando vai ser? A gente já está com o projeto engatilhado, andando, porque há um ano atrás a gente também lançou um novo modelo de negócios, que é o Florence Inside. O que é o Florence Inside? O Florence Inside é uma coleção e um negócio dedicado a portas residenciais internas e externas. Portas? Portas. Tá. Portas. Cara, o negócio focado por quê? Vamos lá. Vários motivos, mas um dos principais é que a demanda da arquitetura de interiores começou a pedir, poxa, eu estou revestindo a parede da casa com a sua lâmina natural de madeira. E eu gostaria que a porta tivesse o mesmo acabamento da lâmina natural. E não tinha porta. E aí não tinha porta. Então a gente começava a ofertar a lâmina para o cliente para ele resolver com o seu parceiro de portas. Vai buscar o marceneiro que resolve. A empresa X. E aí a gente começou... interessante, né? Eu gostaria que a cor do móvel, a cor X fosse a mesma da porta. Pode me vender o kit pintura? Posso. E começamos a entender também que no nosso mercado, portas, aberturas, esquadrias, pisos e revestimentos é um dos primeiros itens que o cliente acaba negociando. Então a gente viu nisso uma oportunidade de negócio. A gente já tem... Já estão fabricando as portas com essa... Estamos fabricando, né? Uma outra empresa do grupo que se chama Volare, né? Então, uma outra indústria. A marca é Florence Inside. E aí a gente vem trabalhando bastante em cima desse novo negócio de portas, né? Tem as portas de madeira, né? Tem as portas com outros revestimentos, vidro, pedra, lâmina de alumínio. E é um negócio que cresceu muito. Então, a gente começou a se mobilizar industrialmente para organizar terreno, para uma possível expansão industrial. Mas, nos últimos anos, o que a gente fez foi uma reorganização do Parque Fabril atual. Que ele não é pequeno, é um Parque Fabril bem expressivo, mas a gente precisava melhorar layout, equipamentos. Então, foi feito um investimento bem significativo nos últimos anos, né, com compras de maquinários mais modernos da Europa, robôs de pintura. Tem ideia de quanto foi o investimento? Não sei se nos últimos 2 anos, pegando 3, aí o investimento vai ficar entre 130 e 140 milhões. Milhões de reais. E essa nova investida dessa ampliação, quando seria e o que vocês estão imaginando que vai ser o investimento? Que daqui a 2 anos, no máximo, a gente vai ter que já fazer um segundo momento. Por hora, a gente está acomodando e aproveitando cada metro quadrado disponível. Quanto vai crescer em termos de área? Esse novo projeto ele tem 15 mil metros quadrados. Investimento? Hoje você vai fazer ali no mínimo base, só o pavilhão, R$ 1.500 o metro quadrado. Calcula. Então a gente está falando galera aí pode calcular em casa. A gente está falando aí de 20 e poucos milhões de investimento aí. E, Matheus, a gente tem hoje varejo, né, na Florence. Dá só uma visão de como é que está o varejo, que tem de novidade aí. Eu sei que tem a Flagship, né? Inclusive Miami, né? A Flagship Miami, a gente vai falar um pouco mais
dessa digamos assim, dessa casa americana que vocês estão buscando, né? Que é bem interessante. Mas hoje as lojas, né? E como é que é, assim, tem uma demanda, claro que tem muito a relação com profissionais, a gente sabe que essa área, em função até desse planejado, né? Como é que as vendas hoje, elas funcionam como, né, em relação a... Bom, vamos lá. A entrega que vocês números fazem. Primeiro, né? Nós temos 50 franquias no Brasil, praticamente em todo o território brasileiro. Tem alguns estados que a gente não está presente fisicamente. Temos 15 lojas no exterior. Então, a nossa quais rede... países? Temos Estados Unidos, são 3 lojas, incluindo a flagship nova de Miami, né? Então, Nova York, Miami e Houston. Nós temos 3 operações no México, Monterrey, Cidade do México e Querétaro. São franquias? São a gente não usa, são licenciados, tá. Porque cada país tem uma legislação específica de por franchising. Isso que não é, Aí a gente, na verdade, pegou tudo que é de positivo, né, as regras e etc., e fez um outro modelo comercial. Aí nós temos a loja na Guatemala, inclusive agora está sendo ampliado, em junho vai ter, no meio do ano, faz a inauguração dessa loja. Nós temos também operações na Colômbia, Venezuela, Chile, Paraguai e Uruguai. Bem distribuído. A gente... Pode então, dar mais essas operações, né, fora, elas representam 8% hoje do nosso negócio, mas a gente entende que é onde tem um grande potencial, né, de crescimento, de ampliação, especialmente no mercado norte-americano. Então, já que tu já entrou, depois a gente volta um pouco para a operação brasileira, falando de tecnologia, coisas novas que vocês estão trazendo. Mercado americano, como é que vocês estão acertando? Como é que vocês conseguem entrar? E qual é, assim, o desafio que vocês têm lá? Eu até já mostrei, inclusive, matérias, porque na cobertura da INRF, né, da feira em Nova York, vai a galera aqui do Rio Grande do Sul. A gente foi na loja, né, que a Nayane lá dirige em Nova York, em Manhattan, Midtown, na região, né, onde tem, né, operações de varejo. E eu conversei também o ano passado com ela, eu fui lá de novo e tal, e falando, né, e o desafio de justamente, principalmente, ter uma marca que é brasileira, que disputa diretamente com marcas italianas, com, né, o design, né? Porque é uma briga de design lá, não é uma coisa de produto... Eu brinco até que Nova York, assim, é o mercado mais competitivo que a gente conhece até hoje. Porque Nova York é uma cidade, né, não precisa nem explicar, né, altamente globalizada, uma referência, um mercado muito complexo, né, cheio de regras e legislação, e todos estão em Nova York, né? E as grandes marcas, inclusive italianas e europeias, estão lá como fábricas, ou seja, elas que gerenciam as lojas. Quer dizer, que é outra vantagem. E os gauchinhos estão lá também, né? Os brasileiros estão lá também. Nós estamos lá, né? Inclusive, a Ana é gaúcha, né? A gaúcha que gaúcha. Estava morando lá e assumiu a operação. A gente está lá em Nova York, nesse local, já tem mais de 10 anos. Inclusive, agora, no meio do ano, a gente reforma a loja, né? Vai fazer toda a renovação da loja. Então, assim, tem bastante coisa vindo. E é uma disputa muito grande, porque lá, de fato, você tem que ter o produto, né? Muitas vezes, aqui no mercado brasileiro, o cliente ele não é tão profundo na questão técnica, né? Ele vai mais pela visual. Não, é tudo muito parecido, tá igual, né? Mas assim, é que nem carro. Todo carro é igual. Tem 4 rodas, tem volante, tem motor, tem porta. Então, a gente podia dizer que carro é tudo igual também. Mas lá no mercado norte-americano, especialmente em Nova York, as pessoas querem saber o que está por trás desse carro. Qual é o motor? Qual é a especificação? Né? Qual é a capacidade de carga dele? Né? É uma venda extremamente técnica e estética. Né? E eles também investigam a empresa. Né? Tanto que eles se confundem.
Florenzi é italiano, É né? de Firenze, Florença. Boa. Eles têm esse paralelo, e aí isso é bacana porque nos dá uma brecha para explicar. Tem um pezinho na Itália, já que é como já a que gente é para explica, facilitar né? a conta que... A gente usa, né, que a Florenzi é uma empresa brasileira, a gente sempre fala e tem orgulho disso, com raízes italianas. Que é isso pura vende verdade. Bem? Isso gera uma assimilação, uma aceitação? Isso gera assim, nossa, mas como assim italiano brasileiro? E aí isso nos dá espaço para o storytelling, né? Sim. Aí a gente conta a história, né? Que os bisavós vieram do norte da Itália, né? Que os nossos avós fundaram a empresa, né? A passagem das gerações. A gente coloca muito assim... essa questão da internacionalização da Florenzi, né? Você me pediu no início o quanto a herança, né, italiana nos ajudou o desenvolvimento. Total. O seu Lourenço, nos anos 70, pegava um transporte e ia para a Itália para fazer relacionamento com fabricantes de máquinas, de ferragens, para começar a importar produtos para melhorar o nosso móvel. Isso porque ele tinha origem italiana, se comunicava. E continua vindo muito de lá, né? A gente usa hoje, eu não vou dizer 100%, mas 80% das ferragens mais importantes do nosso mobiliário ou são italianas, ou são alemães, ou são austríacas. O que vocês têm de vantagem? Onde vocês são mais competitivos? Ou isso ainda precisa mais experiência para poder entender melhor? A gente sempre vai estar atrás, né, do que eles chamam do Made in Europe, né? Então, quando tu coloca uma marca que tem, de fato, né, uma nacionalidade italiana ou alemã, indiscutível. O que a gente traz muito é essa questão da flexibilidade. O brasileiro é muito flexível, né? Aquela questão do jeitinho, de resolver. Isso acabou sendo inserido nas indústrias, ou seja... nós temos uma flexibilidade industrial muito maior, em termos de medidas, acabamentos, possibilidades, e isso começou a criar uma situação muito importante de abertura. Poxa, porque você tem o estilo italiano, né, contemporâneo, a gente tem a herança cultural, né? Inclusive a gente brinca, a gente é italiano também, porque tem a cidadania italiana, né? É vero, né? Tutti buona gente. Tutti buona gente. E aí, quando eles começam a investigar um pouco a empresa, a gente tem algumas questões que chamam muita atenção, né? A gente foi a primeira fábrica da América Latina a ter a certificação ISO 14000, lá em 2001, quando a questão ambiental... ela não tinha assim um apelo de marketing, né? Hoje todo mundo fala disso. Mas a gente fez por acreditar que é importante, né? Para a indústria, para se organizar. Sim. Então, quando eles começam a entender essa nossa bagagem, a empresa, uma empresa de 70 anos, né? Que respeita as questões ambientais, que usa a tecnologia de ponta. Poxa, o cara importa uma dobradiça da Itália para fabricar um móvel no Brasil para mandar para os Estados Unidos. Né? E eles veem essa consistência, a gente tem um potencial imenso no mercado. Porque vocês levam daqui, né? A gente está no Brasil para lá. E eles têm produção lá. Como é que fica assim essa Sabe que esse diferença? Estilo, questão tempo que de entrega, isso não afeta. Mas o mercado que a gente atua não tem fábricas lá. Né? Bom, então ele tem assim algumas marcenarias, mas é uma produção muito pequena. Entendi. Então o mercado que a gente atua, que é esse estilo mais contemporâneo, ele praticamente trabalha só com produto importado. Então ou tem que importar da Europa, ou do Brasil, ou de um outro país. E como é que vocês, olhando o futuro lá, o que vocês estão prevendo? Vocês têm hoje 3, né? A gente entende assim, que o nosso grande projeto de expansão ele vem, né, para o mercado americano. E México também a gente entende que é um mercado com muito potencial. A flagship em Miami, que nós abrimos agora em dezembro, durante a Art Basel, é uma flagship que ela vai ser voltada para o mercado norte-americano. Ou seja, a gente vai usar ela para expandir as nossas operações. A gente colocou assim o que tem de mais moderno, mais sofisticado. Todo produto que a gente faz para o mercado americano,
é o mesmo que está disponível para o Brasil. Existem diferenças de medida. Medida, sim, isso a gente sabe. Então, lá eles trabalham com polegadas, aqui centímetros. Tem a história dos eletros. Os eletros lá, mas agora eles estão começando a ficar famosos aqui no Brasil, né? As geladeiras com a frente embutida. Tudo chega mais rápido. É verdade, é verdade. Então, assim, eles chamam do built-in, né? A gente adaptou algumas coisas, criou outras, mas hoje... Né, o Porto Alegrense que for aqui na franquia de Porto Alegre, fizer o projeto dele, comprar a cozinha dele, essa mesma cozinha que a gente está exportando para Nova York, para o Chile, para o Uruguai, né, para todos os países que a gente trabalha. Quero que tu conte para a gente sobre o bar que se move, não sei qual é o que vocês inventaram, que também vem aí com... a coleção Arco, né? Assim mais como tecnologia, né? Assim como a Florence Inside, que é o segmento de portas, que foi assim, tá sendo um sucesso muito grande, a gente tem apostado muito em projetos assinados, né? Então, há alguns anos a gente começou a conversa e deu tudo certo, que a gente ficou muito feliz. Nós começamos uma colaboração com a Pininfarina. Pininfarina hoje é um estúdio de design que nasceu na Itália, né, famoso por desenhar Ferraris, carros, relógios, enfim. Hoje a área de design deles é muito ampla. E eles também têm um grande pé na arquitetura, né? Inclusive tem projetos da Pininfarina aqui em Porto Alegre, né? Na parte de cozinhas, né, armários, a Florence conseguiu, né, fazer essa colaboração. E nós apresentamos a coleção Arco Design by Pininfarina. É uma coleção que foi totalmente desenhada, né, por eles. Eu brinco que foi assim uma coleção intercontinental, porque o estúdio é na Itália, o escritório base é em Miami e a Florence na Serra Gaúcha. Flores da Cunha, não é pouca coisa. Um desenvolvimento que foi muito bacana, porque foi toda a base do italiano, né? Que foi assim, muito incrível a gente poder praticar, né? A nossa língua mãe, a segunda língua mãe, né? E a gente apresentou essa coleção. Ela está lá em São Paulo. A gente já mostrou imagens aqui. Qual é a sacada desse bar aí? Na verdade, é uma cozinha completa, né? Ela tem todo um estilo mais orgânico, com curvas, as formas sinuosas, que é a pegada da Pininfarina, né? Esse estilo que eles têm. Iluminação, né? Que é uma coisa assim, muito em alta, né? No nosso segmento. E tecnologia. E aí, dessa cozinha, eles desenharam um bar, que a princípio, esse bar, ele estava integrado na ilha da cozinha. E essa peça, quando a gente apresentou, foi tão ovacionada, tão assim, uau, o efeito, porque você desliza a mão no tampo de pedra, essa estrutura toda se alça, né? Ela ergue, e aí você descobre um bar imenso embaixo dessa peça, para você fazer um bar de bebidas quentes, um bar de águas, uma estação de café da manhã. Já tem clientes pedindo para usar a peça no closet, né, para colocar a estação beauty ou a estação de acessórios. Então, e tem movimento. Se for para comprar um bar, dá para comprar 2 portas, prateleira e botar as bebidas dentro. Mas quando você coloca aí uma experiência diferente do consumidor, do profissional, que ele consegue ter um olhar mais específico para aquele produto, você já não está mais dando uma função, né? Você está dando um estilo de vida e você está transmitindo uma história, né? Um desejo de ele usar, de compartilhar com a família, com os amigos. E a gente entende que esse é o futuro, ou um dos caminhos que a gente tem que trilhar. Por isso que a colaboração com a Pininfarina, sim, já tem outros capítulos, né? Que eu não posso falar muito, senão mas a coluna senão a prima, a nossa diretora criativa, aí ela brinca, Matheus, chega com os spoilers aí, né? Mas vai ser na cozinha, no quarto? Eu não posso falar muito, senão eu não sei se eu volto para Flores da Cunha depois. Então a gente tem novas colaborações, a gente tem já outros estúdios que já colaboraram, fazendo também outros desenvolvimentos, porque aí você agrega uma história, né? E as pessoas, especialmente que estão nesse mundo da moda, do design, elas percebem esse valor, assim, esse diferencial. Então, a gente tem que
seguir essa fase. Hein? E a gente falando em termos de solução para casa, de mobiliário e tal, para a gente até já... Tem mais assuntos, mas a gente vai ter que botar uma porta aqui, abrir e fechar. As casas estão mudando muito, a tecnologia ou as soluções, as pessoas querem o quê? Para onde, né, que está indo assim quando vocês, né, tentam embarcar, né, mais solução, não só no bar, né? Que obviamente aí é quase que uma... É super nichado, assim, mas olhando no geral. A casa mudou muito, né? A casa, de quando eu comecei a trabalhar na Florence, ela tinha uma cozinha trancada, né? Que era só para cozinhar escondido, porque era bagunçado, os quartos fechados e uma sala, né? Hoje as casas se transformaram em clubes, eu brinco, né? Porque as pessoas querem receber as pessoas nas suas casas, querem conviver, querem ter que um amigo esteja aí, querem receber a família, os filhos, netos. Então as casas acabaram virando grandes hubs de convivência. E elas têm que se transformar para isso. Né? Então a tecnologia ajuda muito, porque você acaba dando mais uso para alguns ambientes, né? Não é só um escritório, mas pode ser também um espaço que você pode ter junto uma adega, você pode ter junto um ambiente para fazer uma noite de charuto com os amigos, né? Então, assim, ela tem muitas funções. E eu acho que a cozinha passou por essa primeira grande transformação, né? Ela saiu da parede fechada e foi para o meio da sala, porque as pessoas querem cozinhar com os amigos, tomar seu vinho, assistir o seu DVD, nossa, DVD antigo, né? Assistir sua Mas TV. Se quiser assistir né? DVD, não tem problema, pode assistir, fica em paz. Escutar o seu vinil. Exatamente, vai com tudo. Então, elas têm se transformado, e eu acho que a pandemia, ela potencializou isso, porque as pessoas querem ter espaço para curtir. Se eu tiver que ficar em casa, eu quero receber bem, eu quero ter uma integração com o verde, então a gente vê os projetos também trazendo o verde para dentro da residência. Isso a gente acaba fazendo no próprio mobiliário, né? Sim. Tem que adaptar. Porque isso me lembra uma coisa que um convidado que já passou por aqui, o Rui, que é um dos fundadores da Livraria da Travessa, que ele fala que o desafio de uma livraria é interpretar onde ela está, entender o que o público busca. Vocês, de alguma maneira, fazem isso, né? A gente e ainda não tem num ambiente que é um ambiente onde as pessoas... A gente brinca, não tem a bolinha de cristal ainda. Porque as pessoas passam boa parte em casa e mais ainda agora, né? Essa coisa que tu falou, né? O home office veio... Não, daqui a pouco a pessoa fica dentro de casa tinham ambientes da casa que eles tinham sumido, né? Por exemplo, home office ninguém mais tinha, né? Hoje, tu não fala de um projeto de casa se não tem um escritório, um home office ou um ambiente multiuso que possa ser o home office. Né? Tem um detalhe rapidinho, só queria que tu comentasse, porque a gente fala, tu já trouxe antes um pouco da questão da sustentabilidade, né? A questão de ISO e tal, e a gente sabe que a matéria-prima usada, né? Ou, sei lá, os laminados, tem, né? A origem de reflorestamento, tem todo... Eu acho que é um setor que é super... avançou muito, né? E com toda a diversidade, riqueza que a gente encontra em lojas e tal. Essa questão da sustentabilidade, ela é bem resolvida numa indústria como a de vocês. Há algumas questões que são, assim, tema de casa para o futuro, assim, que ainda Olha, eu te que diria vocês trabalham com tinta, quer dizer, tem outros materiais que não é só que também envolve, né? Eu te diria que sempre tem o que melhorar. Mas perto do que geralmente o mercado moveleiro trabalha, especialmente o mercado moveleiro mais informal, né, o que não é uma indústria, a gente faz um papel que, quando a gente recebe outros industriais, eles ficam muito surpresos com o cuidado, o esmero que a gente tem na questão ambiental. Né? Desde o tratamento dos nossos resíduos, dos efluentes, né? Toda a nossa água é tratada, né, no processo industrial, né? A gente procura desenvolver tecnologias que venham de encontro a uma nova era mundial. Por exemplo, a gente está agora instalando um novo equipamento de pintura, novos robôs, e o processo ele deve migrar da base solvente para a base d'água.
né? A gente Isso, tá, qual é assim, o tamanho dessa curva aí é monumental a diferença, né? Você não vai mais usar solventes dentro do seu processo industrial, né? Por exemplo, uma disputa com, sei lá, mercado americano, com italianos, alemães, eles já têm isso já como Na Europa, isso avançou muito. Tá, a né? gente está ainda... A gente está chegando, mas dentro do Brasil isso ainda está engatinhando e a gente já vem puxando isso. Né? As nossas lâminas de madeira, por exemplo, que recebem hoje os vernizes, os acabamentos, a gente importa da Itália. Imagina o contrassenso, né? Uma empresa brasileira importando Imagina o lâmina câmbio, né? de madeira dólar. da Itália. Sim. Por quê? Porque esse fornecedor italiano tem um processo FSC, com certificação, com controle, com manejo sustentável. Então, não é qualquer lâmina de madeira que a gente usa. E o consumidor brasileiro está olhando isso e aceita, quer dizer, ok, eu estou valorizando assim, isso e pago por isso? Ele começou a olhar. Tá. Ele quer, mas muitas vezes ele acaba não concretizando, né, a filosofia com vamos dizer assim, a contratar isso. Com a entrega que vocês fazem. Eu acho assim que ele já, o que já é bom, ele já quer, ele já te pergunta, ele já é curioso, mas isso tudo traz um custo maior. Claro. Né? Porque você hoje ser sustentável nessa parte de materiais e uso da mão de obra, né? Reciclar. Tem produtos, por exemplo, que a gente paga para dar a destinação. Né? E nem toda empresa tem essa consciência. Né? Então, mas isso sempre foi e a gente tem que continuar fazendo, incentivando. Eu acho que faz parte do jogo. Né? Nós não podemos... porque o mercado eventualmente não reconhece o valor nisso, dar um passo para trás. Legal. Não, é só para frente. Bom, já que tu entrou na questão do que é né, o foco de vocês aí, a raiz, e vocês queriam só que tu trouxesse pra gente o que tá ali, que a gente citou muito, é preciso ter serragem nas veias. Serragem, só diz o que é serragem, né? Porque tem gente que talvez não entenda o que é. A serragem é aquele resíduo, né, da produção industrial do móvel, né? As felpas, farelinho de madeira, as lascas de madeira, né? Que é uma frase que o seu Lourenço, nosso fundador, falava muito, né? Assim, sobre a paixão de fazer aquilo que a gente gosta, né? Que eu não tenho um trabalho, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? E a gente, para encontrar essa filosofia dentro das pessoas, a gente brinca que as pessoas têm serragem na veia, porque são pessoas que ao longo dos 70 anos da empresa se apaixonaram, né, pelo ofício, pela movelaria, pela industrialização, pelo varejo. Imagina que hoje nós temos franqueados com mais de 30, 35 anos de casa. Ou seja, lojistas que estão lá na cidade X, Y. Nós temos hoje o nosso colaborador de maior tempo de casa. Esse ano ele faz 49 anos de empresa. Muita história, né? Então, que empresas que conseguem ser tão longevas e ter essa mão de obra apaixonada, né? A gente colhe muito depoimento dos visitantes da nossa fábrica e, nossa, o pessoal trabalha sorrindo, trabalha feliz, porque a gente se preocupa, né, com o ambiente de trabalho, em dar uma qualidade bacana, segurança, perfeição. A gente busca, né? Não falei que a gente quer sempre ser melhor. Melhor, exatamente. A gente quer sempre ser o melhor em tudo, não só no produto. Ótimo. No ambiente de trabalho, numa loja, num pós-venda. A gente erra, a gente é ser humano. Mas a gente busca fazer o melhor todo dia. Super, eu acho que é bem por aí. Isso é super simples e também descontraído. Então, acho que é o astral aí que vem lá de Flores. Então, eu acho que vencemos. Né? Tem novidade que na coluna eu vou colocar, que tem mais flagship vindo aí. Tem mais flagship vindo aí. A gente, né, na terrinha. Só para deixar a provocação, porque daqui dá para ir para a coluna. Super obrigada. Eu que agradeço. Tu ter descido a serra, ter deixado lá teu oásis lá de Flores da Cunha, teu Alphaville, para trazer informação para a gente aqui. E eu continuo acompanhando, porque Porto Alegre, Nova York, eu estou sempre nesse circuito e vou lá visitar lá a loja nova quando tiver. Nova York, portas abertas, qualquer uma das
65 lojas, me Super. avisa, a gente te recebe lá na Serra Gaúcha, quiser conferir as novidades. Eu vou lá para que tu me provocou, eu vou lá. As tecnologias, os novos equipamentos, a Casa Florense, Super. sempre à sua disposição. E a Obrigado gente também, de coração, a coluna Patrícia. super aberta também. Obrigada. Bom, eu quero dizer que nas veias aqui do Minuto Varejo circula muita informação, né? E boas histórias, como o que o Matheus, CEO da Florense, que é de Flores da Cunha, por isso Florense, não é de Firenze, nem de Florença, na Itália, mas afinal, no final, tem um pouco de arte em toda essa história. A gente fica por aqui, com o apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, da CDL Metropolitana. Vocês podem conferir o episódio no Spotify, no YouTube, nas redes sociais a gente tem lá os cortes do Reels, tem no digital. Até mais!